Estimados irmãos e irmãs, desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Amém? Sou o pastor Éder Weber, da comunidade de São Mateus, de Porto Alegre, e me alegro de estar com vocês nesse tempo do nosso grupo de oração virtual. Tempo de orarmos, de intercedermos, de carregarmos os nossos irmãos mais enfraquecidos e necessitados nas nossas orações. Tempo de nós também abrirmos o nosso coração perante Deus e pedir que Ele possa escutar os nossos pedidos, os nossos desejos, suprir as nossas necessidades. Mas agora é um tempo de meditarmos, um tempo de procurarmos na palavra de Deus inspiração, direção e fortalecimento. Tempo em que a gente pede para que Deus fale conosco. Deus nos escreveu uma linda carta de amor, dividida em vários livros da Bíblia, que falam com a gente em diferentes tempos e momentos da nossa vida e da nossa história, mas que sempre falam palavras, nos trazem palavras que vão nos ajudar no nosso dia a dia, nos inspirando, nos preparando para a vida e também para o testemunho da nossa fé. E hoje eu quero te convidar para meditar sobre 2 versículos do livro de Cantares, lá no Antigo Testamento. Cantares, capítulo 2, os versos 11 e 12. Lá diz assim: porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra. Nós estamos vivendo agora, nesse tempo do ano, o inverno aqui no Rio Grande do Sul. E o nosso inverno pode ser frio. Quem mora em Porto Alegre e algumas outras cidades com essa característica é bastante úmido, então além do frio natural do inverno, a umidade parece que amplifica e tem dias que são muito difíceis de a gente passar. E a gente precisa, para passar bem ou para sobreviver mesmo nos invernos, de uma roupa quente, de um bom agasalho, à noite cobertores para que possam nos esquentar. A gente precisa estar amparado e protegido. E isso parece que nos tira um pouco da nossa mobilidade. A gente coloca um monte de roupa, às vezes tem tanta roupa que não consegue nem se mexer, nem se virar para o lado direito. Mas nos invernos da vida, a gente precisa se proteger, a gente precisa se resguardar dos males que o frio pode nos fazer. A gente também passa, amados, na nossa vida, na nossa experiência pessoal, por invernos espirituais, por invernos profissionais, pessoais, familiares, por momentos que da mesma forma também nos fazem buscar por uma proteção, por um agasalho, por algo que possa nos aquecer. E esses invernos que a gente vive na nossa vida pessoal, espiritual, profissional, familiar, eles fazem com que a gente se sinta frio. A gente não consegue gerar o nosso próprio calor, ou o que está ao nosso redor é muito mais forte e a gente precisa de uma ajuda. E a gente se agasalha também. Quando nós vivemos por esse momento, nós passamos por um inverno na nossa vida. E esses dias são frios, via de regra são cinzentos, o sol aparece, mas não aparece tanto, e quando aparece não aquece o nosso corpo. E nesses dias parece que tudo está parado, que nada acontece, que nós estamos imóveis, inertes. Mas esse texto de Cantares que nós lemos, ele nos traz uma boa lembrança e uma esperança. O inverno não dura para sempre. Ele diz que depois das chuvas aparecem as flores, e depois de um longo tempo de silêncio, a gente escuta os pássaros voltando a cantar. Eu morei durante 1 ano e meio nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de passar por 2 invernos naquele país, e os invernos lá são muito rigorosos. E no primeiro inverno em que eu estava lá, voltando um dia à tarde para o seminário onde eu estudava, tudo coberto de neve, já estava chegando no final do inverno, mas ainda muitas coisas cobertas de neve, muito frio, e eu passo perto de uma árvore e eu começo a escutar alguns barulhos de pássaros, e aquilo me impressionou muito, porque no inverno a gente não vê os pássaros. Mas o fato é que havia um ninho de pássaros naquela árvore, e se durante todo o inverno eles estavam ali hibernando, quietinhos,
se aquecendo e se protegendo do frio. Quando o tempo começou a melhorar, a vida parece que voltou e eles começaram a cantar. Por isso essa palavra nos traz uma esperança. Deus também está presente nos nossos momentos difíceis, mesmo quando às vezes parece tudo muito frio, tudo muito escuro, tudo muito quieto. Mas no tempo oportuno, Ele vai renovar a nossa esperança, vai trazer de novo um calor à nossa vida e Ele vai nos permitir florescer e perceber mais uma vez os sinais da sua graça. Eu não sei qual tempo tu estás passando agora, quais as dificuldades que tu tens enfrentado. Podem ser ou parecer muitas vezes maior do que a gente consegue ter e enfrentar e sobreviver, mas tenha essa certeza, não existe inverno que Deus não possa nos proteger e ao final de cada inverno Ele vai fazer com que a vida seja restaurada ou trazida toda aquela alegria, todo aquele brilho de novo dentro de nós. Se você está atravessando algum inverno, não perca a esperança. As estações mudam, a primavera talvez esteja demorando um pouquinho mais para chegar, mas Deus está mais próximo do que você imagina, porque Ele nunca te abandonou, Ele nunca nos abandona. Siga meditando nessa palavra, mantenha-se aquecido o seu corpo nesses dias frios, mantenha também aquecido o teu espírito nesses dias em que parece que nada faz sentido e que ninguém se importa com a gente, que nós estamos sozinhos no mundo. Nós podemos estar até isolados, mas sozinhos jamais, porque Deus nunca abandona os seus filhos. Que esse Deus te dê a certeza da tua presença, aqueça o teu coração, renove a tua esperança e desperte em ti cada vez mais a fé para essa primavera que vai aquecer e vai fazer tu cantar louvores ao nosso Deus. Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor.